Bora falar de futebol? O técnico Abel Ferreira tem novos problemas para esse confronto na altitude diante do Bolívar. A equipe do Verdão chegou ontem à noite e olha, é importante destacar o seguinte: dentro do calendário apertado, dentro de todas as competições que o Palmeiras tem, é preciso olhar para esse jogo de uma maneira muito diferente dos outros jogos. Será mesmo que vale a pena manter a toada de corda esticada dos titulares num confronto na altitude? Olha só, é fundamental analisar os novos problemas no elenco, e não são poucos, tá? Não são poucos os novos problemas pro Palmeiras. Assim que chegou a Bolívia, todos ficaram sabendo que Richard Rios está com edema na coxa, nem viajou. É mais um desfalque. Outro, Vitor Roque, dores no tornozelo, nem viajou, é mais um desfalque. Outro, Mikael, torção no tornozelo, nem viajou, é mais um desfalque num time que já conta com Murilo como baixa, já conta com Marcos Rocha como baixa, já conta com Mike como baixa, já conta com Veiga como baixa e tem o Bruno Rodrigues sem previsão de volta. É preciso colocar na balança quanto realmente vale colocar força máxima física ou técnica e tática nesse jogo. Eu acho que é melhor abrir mão da força máxima técnica e tática e colocar a força máxima física. Por conta de outras coisas também. Olhar para o calendário que passou e que vem pela frente. Olhar para o retrospecto de times brasileiros na altitude e olhar também para os adversários do grupo do Palmeiras, os jogos que já foram e os jogos que vão acontecer. Para a gente mergulhar em tudo isso, eu vou me apresentar antes para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Se você não é inscrito e está conhecendo o trabalho hoje, já clica no botão de inscrição, tá vendo inscrever-se aqui? Clica nele. E já clica no botão do lado no sininho para ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. E às sextas-feiras, uma live especial, bate-bola ao vivo com você. Quem comanda o assunto? Você mesmo, pelo chat. Já clica no joinha que é muito importante para o trabalho também aqui do lado, tá? Veja só, vamos analisar ponto a ponto aqui? Primeiro ponto, calendário. Desde a pausa para a data FIFA, que foi o último momento em que alguns jogadores não viveram uma sequência de jogos para todos os clubes do futebol brasileiro, porque é bom lembrar que, é verdade, alguns jogadores só treinam durante a data FIFA, mas os principais atletas, eles acabam jogando pelas suas seleções. Então, eles não têm nem mesmo esse momento de, digamos assim, recuperação física. Mas vamos lá, vamos usar a pausa da data FIFA como uma referência, que aconteceu entre as finais do Campeonato Paulista. Veja só, de lá para cá, o Palmeiras embalou 8 jogos sem perder, com 6 vitórias e 2 empates. Inclusive, os 2 empates logo no retorno da data FIFA, o empate na Neoquímica Arena, que acabou gerando o vice-campeonato, o Palmeiras precisava vencer o jogo, e a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, outro empate. Depois, 6 vitórias, embalado dentro de basicamente um mês. É isso que você escutou. 8 jogos dentro de um mês. Estamos completando, nesse momento, 28 dias da final do Campeonato Paulista. Da final do Campeonato Paulista para cá, 28 dias. Para o jogo contra o Bolívar, 29 dias. Não vai ter dado um mês e o Palmeiras terá feito 9 jogos. É muita coisa. É muita coisa. E esse será um terceiro jogo fora de casa seguido, com lugares muito distantes entre si e fazendo parada em São Paulo no meio do caminho. O Palmeiras foi visitar o Internacional em Porto Alegre, voltou de Porto Alegre, fez uma pausa em São Paulo, de São Paulo viajou para o Nordeste para jogar em Fortaleza e agora voltou para São Paulo para partir para La Paz. E é muito importante a gente lembrar aqui, você que está aí do outro lado,
o que o goleiro Everton falou na beira do gramado no Castelão. Não sei se você se lembra, ou se você assistiu, ou escutou, ou leu, mas eu te trago aqui. O goleiro Everton celebrou muito os 3 pontos contra o Fortaleza, não só por conta do histórico do Palmeiras por lá, que é realmente um retrospecto muito ruim, mas ele justificou. Ele disse: jogar no Castelão é tão difícil quanto jogar na altitude. Porque o calor dentro daquele estádio é realmente diferente. Você sua parado. Você sua sem se movimentar. É muito abafado. É um clima diferente. Claro que a altitude é mais tensa, não se discute isso. Mas, o que eu quero dizer com essa fala, ou o que eu quero explicar com essa fala do Everton? O Palmeiras não vem de um jogo em casa, tranquilo, em que jogou dentro das condições em que está acostumado, sem viagens longas, para se desgastar na Bolívia. Não! O Palmeiras jogou num ambiente inóspito para o clube e para os jogadores que estão acostumados ao clima, à temperatura de São Paulo, e ainda com uma viagem. É preciso escolher jogos, na minha concepção, para sacar os principais atletas dentro desse calendário maluco, para que eles possam estar à disposição nos jogos mais decisivos. Fragoso, você tá maluco? Você tá falando que esse jogo contra o Bolívar pela Libertadores não é um jogo decisivo? Veja só, eu já falei da sequência que esse time vem. Agora, eu vou falar um pouquinho da sequência que esse time vai pegar na sequência do jogo contra o Bolívar, ou seja, depois do jogo contra o Bolívar, o Palmeiras terá o Bahia em casa, beleza, e vai para 3 viagens. 3 viagens. E viagens importantes. Não dá nem para desqualificar, inclusive, a questão de pegar o Bahia em casa, porque o Palmeiras vai fazer a viagem de volta. E aí depois tem o Ceará pela Copa do Brasil. Só tem 2 jogos para resolver a parada. Vacilou, ficou com peça faltando importante para esse confronto, chegou desfalcado por lá. Pode ser fatal para o técnico Abel Ferreira. Depois, Campeonato Brasileiro, Vasco, é no Rio de Janeiro, que é uma viagem curta? Não, é em Brasília. É em Brasília. Aí volta para casa? Não volta para casa. Vai para o Paraguai. Tem o Cerro Porteño num jogo que promete ser muito tenso, muito pegado por todo o contexto de fora de campo. E só depois o Palmeiras volta para casa, simplesmente para um choque-rei pelo Campeonato Brasileiro, encontro com o São Paulo, que nunca é um jogo tranquilo. Percebe como, quando você avalia o calendário, você já entende que é preciso fazer escolhas com jogos de 3 em 3 dias, já acontecendo há um mês, desde a data FIFA, e que vão continuar acontecendo até o Mundial de Clubes? Mas você precisa olhar para a temporada, não adianta olhar só para um campeonato. A Libertadores é mais importante, então Libertadores tem que ter de fato o melhor, tem que ter de fato o time titular, o resto se vira. Vamos olhar para o contexto? Segundo ponto que eu vou trazer aqui, o grupo do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras já mostrou ser absolutamente capaz de vencer o Sporting Cristal porque venceu fora de casa, jogou melhor fora de casa quando o time ainda estava se ajeitando, bateu por 3-2, mas foi apertada a vitória. Foi apertada a vitória porque o Sporting Cristal acertou 2 chutes espetaculares no segundo tempo. Não fosse isso e a pontaria do Palmeiras estivesse melhor, o Palmeiras teria goleado porque jogou muito melhor do que o Sporting Cristal. Não vai jogar em casa? Vai. Tendo gás e fôlego e os melhores jogadores à disposição, vai. O Cerro Porteño, fora de casa. O Palmeiras venceu por 1-0, ainda com a equipe se ajeitando no novo sistema, nas novas peças, mas correu poucos riscos. Foi um jogo até controlado pelo Palmeiras e claramente é um time pior do que o Palmeiras. É garantido que vai vencer fora de casa? Não é? Não é, claro que não é. Mas o Palmeiras mostrou que tem total capacidade de vencer o Cerro Porteño, em casa ou fora, apesar de ter sido apenas 1-0. Não é nem de perto a principal força do futebol paraguaio atualmente. E o Bolívar, para ser testado no Allianz Parque. Se o Cerro Porteño não é nem a principal força paraguaia e venceu o Bolívar no Paraguai por 4-2, em tese o Palmeiras tem força suficiente para vencer o Bolívar dentro de casa. E aí,
você descarta um jogo, digamos assim. Olhando para o seu grupo, olhando para as vitórias que o time conseguiu. Se o Palmeiras tivesse tropeçado nas primeiras rodadas, talvez seria de se avaliar. Já gastou uma gordurinha aqui, vai gastar na Bolívia, pode ficar complicado. Não gastou, venceu os 2 jogos. Não gastou, venceu os 2 jogos. E aí, eu tô falando de La Paz. É descartar um jogo que tem condições muito distintas do habitual para os jogadores encararem. Jogadores já desgastados. É só olhar para o retrospecto na altitude, que é o terceiro ponto a ser citado aqui na análise. Eu peguei um levantamento do GE, acrescentei e atualizei alguns jogos de 2023 para cá, de todos os confrontos de brasileiros contra The Strongest e Bolívar em La Paz. Foram 42 jogos até aqui. 22 vitórias dos mandantes, seja Bolívar ou seja The Strongest, contra os brasileiros em La Paz. 10 empates e 10 vitórias de visitantes. Em 42 jogos, só 10 equipes conseguiram buscar 3 pontos em La Paz. Em mais de 50% dos jogos, ninguém trouxe nenhum ponto. Pontos ficaram todos com os mandantes em La Paz. Em mais de 50% dos jogos. 22 vitórias, 10 empates e 10 derrotas dos mandantes. Sendo assim, eu entendo que o ideal, dentro dessa maratona, dentro do olhar para o macro, para a temporada como um todo, seja de fato colocar aqueles com menos minutos em campo como uma oportunidade diante de um cenário em que você não sabe quem vai render bem, quem não vai render bem, seja um titular, seja um reserva, para descansar os seus principais jogadores que estão com muitos minutos acumulados. Ou, independentemente dos minutos acumulados, que estão apresentando um desgaste nos exames, que estão apresentando desgaste mental, que estão apresentando desgaste empírico, clínico, estão falando que estão desgastados. Para os médicos, por exemplo, nos exames. Palmeiras poderia entrar em campo com o Everton, o goleiro muda pouca coisa em relação a desgaste, o Vanderlan pode ser uma peça pela esquerda, Naves e Benedetti e Fux. E aí a gente está falando de 2 zagueiros e um lateral direito que pode fazer a saída de 3 como o Fux já fez. No meio-campo, o Aníbal tem jogado menos do que o Emiliano, pode entrar em campo. O Alan pode ganhar uma oportunidade. O Lucas Evangelista está de volta depois de uma pancada na coxa. Não era desgaste muscular, trauma, pancada na coxa, não está desgastado. Viajou para Fortaleza, pode entrar em campo. Peça importante, assim como o Maurício, que vem entrando poucos minutos, já está no banco há muito tempo, é um jogador muito interessante que não está desgastado muscularmente e foi preparado para retornar já há algum tempo. Outro que pode aparecer nessa sequência é o próprio Paulinho, por exemplo. A depender da disponibilidade de minutos, se ele de fato está 100% para jogar uma partida inteira, tem poucos minutos nos últimos jogos, não precisou ser tão utilizado, pode ser uma peça a estar em campo. No ataque, Paulinho e Flaco, ou o Luigi jogando com o Flaco, por exemplo. Essa equipe, essa formação, ela tem a melhor força física presente no time. Não é a melhor força técnica, não é a melhor força tática, mas é um time competitivo. Essa equipe pode fazer um 4-4-2, como pode fazer também a saída de 3 com o Bruno Fux pelo lado direito do campo, jogando com Naves e Benedetti, tendo o Maurício como um meia-direita, fazendo aquilo que ele fazia no Inter muitas vezes, enquanto o Paulinho ou o Luigi podem fazer o lado esquerdo do campo, no ataque, caindo mais para dentro, para a chegada do Vanderlan, que é um jogador que gosta de aparecer como um ponta, que gosta de chegar na linha de fundo para cruzar. E o Fux ficando um pouco mais. Dá para fazer isso, tendo um Flaco mais centralizado, Lucas Evangelista e Alan podendo criar por dentro com o Aníbal na base. Dá para trabalhar isso. Dá para fazer saída apoiada com o Vanderlan pela esquerda, com o Bruno Fux pela direita, os 2 zagueiros, tendo 4 jogadores por dentro e 2 atacantes. Dá. Não é, repito,
a maior força técnica da equipe, não é a maior força tática da equipe, mas é a maior força física, preservando jogadores que estão desgastados. Olha só a quantidade de jogadores machucados. Não é fácil. Forçar quem tem minutagem numa sequência de partidas, com logística pesada, com poucos dias na academia de futebol para usar a estrutura da academia de recuperação, me parece longe de ser uma boa ideia. Muito longe. Esse time, repito, pode não ser o melhor, tecnicamente e taticamente. Mas para enfrentar o Bolívar, num ambiente inóspito, onde não se sabe como cada jogador vai encarar a altitude, sentir a altitude, é o jogo de maior loteria dentro desse calendário insano do Palmeiras nesse momento. A melhor opção seria usar a melhor força física, priorizar o físico. O técnico e o tático podem ficar um pouco de lado. Não é a melhor equipe técnica do Palmeiras? Claro que não é. Mas é uma equipe que pode, com poucos minutos, jogar e descansar aqueles que estão com muitos minutos acumulados na temporada, impedindo que os atletas se machuquem. Perder os 3 pontos na Bolívia é muito natural. Seja com time reserva, seja com time titular, seja o Palmeiras, seja o Flamengo, seja o Vasco, seja o São Paulo, seja o Corinthians, seja o Fluminense, seja o Internacional, seja o Grêmio, porque os efeitos da altitude são imprevisíveis, pegam cada atleta de um jeito, a depender do tempo que ficaram por lá. Então há tanta imprevisibilidade nesse resultado. O grupo do Palmeiras é um grupo tão acessível e que o Palmeiras se mostrou tão superior e que a letra que o Bolívar também seja mais inferior, dado o que apresentou no Paraguai, que dá para você arriscar não conquistar esses 3 pontos pensando no todo, tendo um Ceará pela Copa do Brasil mais à frente, com apenas 2 jogos para decidir se você avança numa competição que rende muito dinheiro e que o Palmeiras não conquista desde 2020. Tem também pela frente a sequência do Campeonato Brasileiro forte, pesada, em que o Palmeiras é líder do campeonato e sabe que vai ser muito no detalhe quem vai levar o título nesse ano, com um calendário tão abarrotado que vai gerar tantas lesões e que vai pedir o revezamento dos jogadores. Se o Palmeiras não tem descanso previsto até o Mundial, eu acho que o jogo contra o Bolívar passa a ser um jogo com margem de desperdício de pontos, se necessário for, por todos os aspectos que eu citei aqui. É claro que você pode discordar de mim, é claro que você pode trazer a sua análise aqui embaixo nos comentários, mas evidentemente que eu espero também que você clique no like e no hype se você chegou até aqui no vídeo, porque significa que você gostou do conteúdo. Clica no like, clica no hype. Quer ser membro do canal? Quer apoiar diretamente esse trabalho que eu faço aqui diariamente? Você apoiando mensalmente? Clique no botão Seja Membro. Conheça os planos para me ajudar por aqui no canal do Fragoso. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Bora chegar nos 100 mil até o fim do ano? Conto com você. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, claro que eu quero a sua análise. Lembrando que essa escalação é uma escalação em relação à minutagem, em relação à oportunidade de descanso para muitos atletas e oportunidade de minutos para atletas que estão com menos minutos. Você pode trazer a sua aqui embaixo também. É a minha análise em relação a jogo na altitude, em relação ao confronto na altitude e o calendário como um todo precisando ser preparado jogo a jogo com pouquíssimo espaço de recuperação. Comenta aí embaixo, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.